Deuteronômio capítulo 32, versículo 10. Se você achou, se você quiser anotar, é muito bom. Hoje nós vamos falar como vencer o medo da solidão. Irmãos, nós caminhamos, nós observamos, nós olhamos aquilo que está acontecendo à nossa volta, principalmente em tempos como esse, e nós vamos pegando coisas que dá para a gente encaixar no nosso dia a dia. E a questão da solidão tem se agravado muito, principalmente em períodos como esse. Então, como vencer esse medo? Eu sei que aqui não é fórmula mágica, aqui não é segredos, aqui não é chaves, não é nada disso. Mas como vencer o medo da solidão através da Bíblia? Com a ajuda de Deus, com a graça do nosso Deus. Como vencer aquele sentimento que muitas vezes tem rondado as nossas vidas, as nossas almas? Isso que eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite. Deuteronômio capítulo 32, versículo 10. Diz assim: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Deuteronômio 32, 10. Pai, nós agradecemos ao Senhor, obrigado por mais uma vez que nós estamos aqui, ó Deus, juntos, ó Pai, mesmo que de uma maneira virtual, mas nós estamos, ó Deus, num só espírito, num só pensar, ó Pai, em uma unidade, Senhor, e com o Senhor. Ó Pai, esteja trazendo sobre nós a iluminação, ó Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai. E tudo aquilo, ó Deus, que foi revelado nas Escrituras, que o Senhor possa estar revelando a nós, ó Deus. Nos dê sabedoria, ó Pai. Abra mentes e corações nessa noite, para que possamos, ó Deus, viver uma vida tranquila, uma vida que, de fato, dignifica o Senhor, ó Pai. E nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus está protegendo a nossa vida, Deus está guardando a nossa vida, porque nós somos frágeis. E Deus tem estado assim conosco, tem não nos abandonado, mas cuidado de nós. Isso é o mais importante. Então, como que eu venço o medo da solidão olhando para a Bíblia? Solidão, o que quer dizer solidão? Geralmente a solidão é um sentimento de estar completamente sozinho. Isso é uma verdade. Quantos de nós, muitas vezes, passamos por isso? Nós estamos cheios de pessoas à nossa volta e muitas vezes nós nos sentimos vazios. Nos sentimos sozinhos, solitários. E isso é o que a solidão traz. Então, como combater esse grande vazio da solidão? A Bíblia tem a solução. A Bíblia tem. Irmãos, eu não estou falando nada fora da nossa realidade. Vivemos dias em que muitas vezes o isolamento tem feito parte, muitas vezes nós somos forçados a este isolamento. Por conta de uma pandemia, por conta de outras coisas, nós somos forçados a esse isolamento. Então, mas a Bíblia tem uma solução. A solidão ela pode ser vencida com a graça de Deus. Porque a solidão, na verdade, ela é um sentimento, como nós falamos aqui. Se sentir só. É diferente de solitude. Sentimento de um vazio interior, de que algo está faltando, mesmo estando na companhia de muitas pessoas. E muitas vezes nós precisamos tomar o máximo de cuidado quando nós estamos conversando com pessoas, principalmente, às vezes, pessoas de mais idade, pessoas que necessitam de um pouco mais de compreensão, de carinho ali das pessoas. E muitas vezes nós estamos, quem sabe, ali entretidos em nossos aparelhos, e muitas vezes nós sabemos o que nós estamos dizendo, porque nem todos têm esse acesso, e muitas vezes a pessoa vai se sentir só. Então, por isso que a solidão ela é presente em nossos dias, e pessoas têm sofrido com isso. Por outro lado, tem a solitude. A solitude, ela é você saber que você está só, mas com um propósito. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma mensagem como essa, quando você vai fazer algo que necessita de uma parte, nem sempre do intelecto, mas muitas vezes você precisa ficar só. Mas você sabe por que você está só. Você não está sentindo um vazio, você não está sentindo triste. Porque, na verdade, você está num plano ali de solitude. Então, isso muitas vezes é preciso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus, antes ele, de ser tentado, ele foi para o deserto 40 dias. 40 dias. Ele sabia que ele estava só, com Deus, obviamente.
mas ele estava só, humanamente, mas ele tinha um propósito. Quando Jesus vai para a crucificação, ele se isola para oração, um tempo de oração, um tempo de solitude, e muitas vezes nós precisamos de tempo assim. Eu sei que eu estou só, eu não estou eu não estou praticando ali algo que está doendo dentro de mim, não está tendo um vazio, não. Essa é a diferença da solidão para a solitude. É um isolamento voluntário. Isso seria, na verdade, essa solitude. Muitas vezes nós nos retiramos para fazer algo. Por exemplo, nos retiramos para um momento de oração, um momento da palavra de Deus. Isso é solitude, não é solidão. Solidão é um sentimento ruim. A solidão, ela traz muitos aspectos negativos para a nossa vida. A solitude, por outro lado, também é um estado de espírito, de realização interior, do que o que já tem, já basta, tá bom. Portanto, nós devemos ver a solitude não como um estado negativo, mas importante para nós. Todas as vezes que nós vamos fazer algo, construir algo, fazer alguma coisa, nós precisamos desse tempo de solitude e não de solidão. Ninguém está livre de algum momento da vida, por exemplo, de ter a solidão como companheira. A solidão. E o que fazer quando isso acontecer? Como vencer esse medo? Porque nós temos medo. Nós somos inseguros, muitas vezes, de muitas coisas. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos conscientizar da presença dela, da presença da solidão. Quando chega a solidão, eu preciso imediatamente clamar a Deus: "Oh, Pai, me ajude, eu não quero sentir assim." É muito ruim. É muito ruim sentir sozinho. Ninguém quer isso. A gente não quer. E a gente pede para Deus ter misericórdia da gente. Porque muitas vezes, quem sabe agora nós estamos voltando novamente a viver, né, em comunidade, em sociabilidade, mais ou menos isso, e nós estamos caminhando e nós vivemos tempos em que nós não nos relacionamos com pessoas. E quem sabe, nessa volta, às vezes traz um pouquinho de inquietação, traz um pouco de problemas também. Só que eu preciso me conscientizar da presença da solidão. O que eu vou fazer? Eu vou entender que Deus não me deixa só. Nós somos seres sociáveis. Nós somos seres que nós precisamos uns dos outros. Mateus 28:20 diz assim: ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então é uma alegria saber que Deus está conosco o tempo todo até o fim dos tempos. Então nós já sabemos disso, Deus está conosco. Então isso já é uma alegria para nós, quem sabe muitas vezes, para aqueles que estão vivendo num período de solidão. E lá quando nós olhamos para o salmista, Salmo 73, 23 fala assim: e no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. E quando a Bíblia fala principalmente de mão direita, é que Deus não solta. Agora o Senhor segura na minha mão, Ele não solta de forma alguma. Deus está comigo, Deus está com você o tempo todo. Olhe em sua volta neste momento e veja que apesar de parecer o contrário, Deus, que é o Deus invisível, Deus, Ele está do seu lado aí nesse momento, nessa hora. Muitas vezes você pode estar pensando que não há ninguém com você, humanamente falando, mas Deus está. Sinta a presença dEle, sinta a graça de Deus aí invadindo o teu coração, preenchendo o vazio que muitas vezes nós não conseguimos preencher com palavras. O Espírito Santo é quem conforta, é quem consola, é quem preenche o vazio que muitas vezes eu preciso para a minha existência aqui nessa terra. Isaías 45:22 fala assim: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, até os confins da terra, pois eu sou o seu Deus e não há nenhum outro. Quando Deus está dizendo, voltem-se para mim, e nós vemos nas Escrituras também que nós observamos, aproximem-se de Deus, né? Venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou trazer para vocês um auxílio. Deus falando aqui. Porque não há nenhum outro Deus que pode fazer isso, que pode preencher o vazio da solidão. Você já se deparou, por exemplo, você vai em alguma festa,
você vai em algum lugar cheio de pessoas e você se sente só. Por quê? Muitas vezes esse preenchimento é somente através do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós tentamos preencher esse vazio com outras coisas. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor derrame sobre nós a sua graça. Como é bom nós termos a certeza de que aquele em quem nós confiamos, ele não nos abandona. Isso é o mais importante. Por mais que às vezes eu estou me sentindo sozinho, por mais que muitas vezes eu estou sentindo rejeitado pelas pessoas, eu tenho um Deus que mora aqui no meu coração, que habita comigo, dentro de mim, está à minha volta, cuidando de mim, porque Ele não me abandona. E é justamente por isso que nossos olhos, eles têm que estar postos na única pessoa que jamais seria capaz de nos abandonar em meio à caminhada, porque Ele fez uma promessa. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos fins, até a consumação dos séculos, até o final de tudo. Isso é uma promessa de Deus. Ele não nos deixaria órfãos, Ele não nos deixaria só. Esse Deus único, incomparável, que nós vemos aqui nas Escrituras, Criador de todas as coisas, criou você, criou a mim, aquele que nos ama e que jamais irá nos decepcionar. Esse Deus no qual nós servimos, Ele não deixa que nós tenhamos esse sentimento de solidão. E como que isso é difícil? Há muitas pessoas que não conseguem lidar com isso. E a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse entendimento. Que nem todos nós somos iguais. A gente sabe muito bem disso. E cada um vai reagir de uma forma e agir de uma forma. E cada um vai fazer isso. Então não tenha medo. Não tenha medo, porque Jesus ele entende o nosso coração, a nossa vida, e nunca vai nos deixar. Porque somente Ele tem esse poder para preencher o vazio do seu coração. Porque, já que nós falamos aqui que a solidão ela é um sentimento, então o sentimento geralmente ele vem do nosso coração. E o Espírito Santo, ele tem esse poder para preencher. Então lembre-se, quando Jesus fala, eu nunca te abandonarei. Sabe o que é esse nunca? É nunca. Nunca te abandonarei. E nós precisamos um dos outros. Calma aí que eu vou chegar lá. Nós precisamos também de Deus, com certeza, primeiramente, de Deus. Porque lá em Hebreus 13:5, nós observamos o seguinte, lá o autor da epístola fala assim, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que você tem, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Nós temos base bíblica para tudo isso. Isso que traz alegria ao nosso coração. Isso que eu preciso estar focando para não desanimar aqui nessa terra. Para que eu tenha ânimo agora para prosseguir. Porque eu não preciso ficar nesse estado de solidão. Porque nós sabemos que é um estado de espírito. Agora eu posso ter esse momento de solitude. Um momento que eu sei que eu estou só, mas com um propósito. Não tenho esse sentimento de solidão. Então essa promessa é para você. Eu preciso tomar posse disso. Como é bom saber que Deus nunca vai me abandonar. Irmãos, eu estou repetindo isso porque muitas vezes nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos ouvir isso do nosso Deus. Não se isole uns com os outros. É que eu não estou dizendo que às vezes não dá para ser presencial. Converse, mande uma mensagem, liga, faz alguma coisa, sabe? Não se isole. Porque o isolamento só vai piorar as coisas. Muitas vezes nós sentimos assim, olha, eu queria ficar um tempo sozinho. Um tempo sozinho, mas depois não. Depois a gente precisa socializar com pessoas, porque nós somos semelhantes. Então Deus, na sua palavra, Ele está prometendo que nesse momento Ele está com você aí na sua casa. Porque Ele não te abandonou e nem vai te abandonar. Então, se encha dessa palavra. Não deixe que coisas... Por que eu estou dizendo isso? Porque a solidão ela vem por conta dessas coisas que nós vamos ouvindo. A tristeza vai invadindo o nosso coração e nós vamos ficando solitários. Nós vamos ficando isolados, tristes. E quem sabe a partir disso pode instalar uma depressão. Quem sabe a partir disso pode instalar uma doença que muitas vezes vai trazer mais tristeza para a nossa vida ainda e magoar outras pessoas que estão à nossa volta.
eu preciso me lembrar que sempre eu posso contar com eterna bondade e compreensão com relação às nossas angústias e necessidades. Deus sabe de todas elas. Deus sabe de todas as angústias e necessidades que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Por isso que ele vem e ele começa a preencher esse vazio. Em Naum capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom. Quando a Bíblia fala isso é porque ele é bom, ele é magnífico. Um refúgio em tempos de angústia. Dá para perceber? É um refúgio, é um lugar seguro em tempos de angústia. E mais uma vez, ele protege os que nele confiam. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E Deus vai nos proteger, como a menina dos seus olhos, assim como nós lemos aqui em Deuteronômio 32. Ele vai nos proteger porque nós somos frágeis. Por isso que muitas vezes nós precisamos nos conscientizar daquilo que nós estamos passando. Eu estou falando sobre a solidão hoje porque é um nível muito alto disso. Quando nós falamos algo dessa natureza, porque nós ouvimos muito sobre isso. E geralmente a mensagem é feita baseado no dia a dia daquilo que nós estamos vendo. No dia a dia daquilo que nós estamos vivenciando. E Deus é bom para conosco, por isso nós podemos acreditar que dias melhores virão. Eu sei que o melhor de Deus já veio, que é Jesus, mas esse melhor de Deus está trabalhando por nós, por isso que eu posso acreditar que dias melhores virão. Eu não posso ficar pensando o tempo todo que daqui por diante somente coisas ruins irão acontecer. Não. As coisas ruins, ela tem um tempo. As coisas ruins que vão acontecendo, quem sabe, eu estou vivendo um momento de trevas, um momento de deserto. Quem sabe eu estou passando um período de uma noite e ela vai acabar. Quem sabe está durando semanas. Quem sabe está durando meses, mas ela vai acabar. Não é uma vida inteira. Eu não estou vivendo uma vida de solidão eternamente falando. Não estou vivendo. Então acalme o teu coração e procure meios para desenvolver isso. Para desenvolver meios para sair dessa solidão. Olha, manda mensagem para alguém. Mas as pessoas não estão ligando para mim. Não tem problema, peça ajuda. Olha, e aí, como você está? Está tudo bem? Ore por mim. Não tem problema. Não precisa, às vezes não precisa contar o que você está passando. Olha, ore por mim. Sabe? Isso é muito importante. Isso é muito importante, principalmente em tempos como esse. Então, por mais que a noite pareça ser escura do que já é, ou por mais que o sol no deserto, ele vem queimando e vem quente, né? E a gente sabe muito bem o que é isso na nossa cidade, continue firme. Continue olhando para o alto, orando e lendo a palavra de Deus, pois ele falou aqui, conforme nós lemos, ele jamais vai te abandonar. Irmãos, isso é uma promessa. Deus, jamais vai te abandonar. Eu sei que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na vida, de abandono. De repente eu fui abandonado pela minha mãe, de repente eu fui abandonado pelo meu pai, de repente eu fui abandonado por alguém, de repente eu fui jogado numa lata de lixo, quando eu era pequeno. De repente eu passei por situações de abandono, ou estou passando por situações de abandono, mas lembre-se que isso é um sentimento. De repente as pessoas não estão te abandonando. De repente, eu estou achando que isso está acontecendo. Sabe? Então a gente precisa analisar a situação. Deixa eu falar algo para você. Deus tem boas amizades preparadas para você. Porque muitas vezes nós achamos que todas as pessoas são iguais, nós achamos que todas as pessoas são ruins, e não. Há pessoas boas. O amor está se esfriando? Ainda não. Ainda não, porque essa passagem de Mateus 24 não é de agora. Entende? Então, há amor ainda. Existe amor nas pessoas. Eu falo por experiência própria. Eu falo, sabe por quê? Porque às vezes você assiste algum vídeo, alguém manda alguma mensagem para você. Será que você não tem empatia? Você tem. Será que você não fica com pena da pessoa? Fica. Isso é sinal de amor. Então nós temos amor pelas pessoas ainda. Sabe, as pessoas falam, o amor está destruído. Não, isso não é generalizado. Não é. Isso é que é mais importante. Deus tem preparado boas amizades para você. Amizades de Deus.
Eu conversava com um irmão amigo dias atrás e dizia o seguinte, que muitas vezes pessoas, falsos amigos, porque existe sim, são pessoas que não são fiéis a eles próprios. Sabia disso? Eles não são fiéis ao seu próprio convívio ali de amizade. Mas creia que há pessoas leais com você. De repente a pessoa pisou na bola, mas e o perdão? As pessoas erram. Nós erramos com pessoas. E a graça de Deus está sobre nós, para estender, para compartilhar com as outras pessoas. Então nós podemos fazer isso. Ter misericórdia das pessoas também. Assim como Deus tem tido misericórdia de nós. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. Já que está liberando aos poucos, eu preciso sair de casa. Eu preciso também ter esse esforço para fazer e investir em boas amizades. É aqui que eu queria chegar também. Porque nós temos a amizade de Deus, e Jesus falou que Ele é o nosso amigo também. E agora eu preciso investir, porque assim como um relacionamento conjugal, num relacionamento de amizade também dá trabalho. Precisa um investimento. É uma via de mão dupla também. Entende? Então a gente precisa compreender esse fator. Eu preciso investir nas minhas amizades. Sabe, há pessoas que eu não vejo há 2, 3, 5, 10 anos, e que se eu encontrar hoje, parece que foi ontem que eu encontrei essa pessoa. E vira e mexe está conversando. Amizades verdadeiras. Lembre-se, há amizades que elas não são fiéis a elas mesmas. E acontece. Então peça para o Senhor mostrar essas boas amizades que Ele preparou para você. Ou seja, nós não estamos aqui somente para ficar vivenciando o mal, não. Nós estamos aqui para vivenciar o bem. Vá à igreja, procure conhecer pessoas, procure se relacionar com pessoas. Isso é muito bom. Nós precisamos procurar essa amizade, porque Deus tem preparado para nós. Porque Ele é quem fez cada um de nós. Então, passar algum tempo sozinho não precisa ser uma experiência ruim. Você pode usar esse tempo para refletir sobre a sua vida. Você pode usar esse tempo para orar ao Senhor, aprofundar o seu relacionamento com Deus. Você pode ter um momento de solitude para pensar em algo. É nesses momentos, e eu achei muito interessante também, até a Esther postou esses dias, eu achei muito legal, alguns pensadores, começa a vir alguns pensamentos numa caminhada, por exemplo. Isso faz sentido, isso é verdade. Quando nós caminhamos, e sempre nós estamos caminhando, né? Que o Senhor tem misericórdia de nós, surgem assuntos, porque nós estamos ali, quem sabe, sozinhos, e pensando, e Deus vai trazendo sobre nós muitas coisas. Nós vamos orando, pedindo para Deus revelar coisas no nosso coração também. Então isso vai ser muito bom. Jesus também, ele passava tempo sozinho, como eu falei aqui. Às vezes era 40 dias no deserto, às vezes passava uma noite para orar. Ele passava tempo sozinho. Então transforme os tempos de solidão que você está vivendo, quem sabe, experiência positiva. Vai ser bom para você, porque nesse tempo você está aprendendo coisas. E você pode ensinar outras pessoas também. Então, quando a solidão bater na sua porta, entregue ela para Deus. Fala, eu não quero isso aqui. Fala, Senhor, eu não quero essa solidão. Eu não quero esse sentimento invadindo o meu coração, não. Comece a orar, comece a procurar meios de sair dessa situação. Olha, se eu estou escutando alguma música que está fazendo mal, eu vou parar. Se eu estou assistindo algo que está fazendo mal para mim, eu vou parar. É assim. E a gente vai tentando sair dessa situação. E você vai conseguir com a graça de Deus. Porque você tem a graça de Deus sobre você. Você tem. Porque Deus tem nos protegido. Então eu posso vencer a solidão por meio da palavra de Deus. Por meio daquilo que Deus tem falado comigo, com você, através da sua palavra. E quando você fala com Deus em oração, Ele vai preenchendo aquele vazio. Então, quando a solidão bater a sua porta, diga para ela, fala, aqui não. Porque esse sentimento não vai instalar no meu coração. A gente precisa fazer isso. A gente precisa bater de frente com algumas coisas negativas que vêm sobre nossas vidas. Nós não precisamos permitir esse tipo de coisa. Tem até aquela frase, né? Eu posso permitir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu não posso permitir que eles façam ninhos. Eu não lembro de quem é essa frase.
mas nós não podemos permitir que muitas coisas se instalem. É dizer não, olha aqui, diabo, você já é derrotado, sai daqui, em nome de Jesus. Esse sentimento de tristeza, esse desânimo, e isso tudo que está acontecendo comigo não vai instalar no meu coração. Porque agora eu tenho a graça de Deus, eu tenho ânimo para continuar a minha vida. Vou passar por momentos ruins? Vou. Mas eu tenho a graça de Deus para vencer. Eu tenho a graça de Deus agora para continuar, para caminhar. Eu não vou parar. Eu vou parar somente para renovar as minhas forças em Deus e vou continuar. Não vou desanimar, não. Vou orar ao Senhor, vou ler a Tua Palavra, vou meditar na Tua Palavra, vou ter amizade com pessoas e vamos que vamos. Não vamos parar em nome de Jesus. Então, quando a solidão vier, fala para ela, fala, aqui não, porque o Senhor está comigo e Ele não vai me abandonar. Eu gostaria de dizer para você, antes de nós orarmos, nós íamos fazer nosso curso de desenvolvimento e despertamento vocacional, não somente na área espiritual, é lógico que, primariamente falando, vai ser. Então nós vamos começar no dia 19 de outubro. Irmãos, pensa num curso excelente. Vai cair até temperamentos, liderança, um curso muito bom para você desenvolver e você despertar aquilo que Deus tem para você. Vocação, áreas no ministério, talentos que Deus tem te dado, talentos naturais, talentos aprendidos, talentos desenvolvidos, ministério, dom de serviço, talentos naturais que Deus tem para você. Então eu convido você no dia 19 de outubro, você marca na tua agenda aí, lá na igreja, Batista Esperança, definindo o meu perfil de servo, de um líder servo também, o que Deus tem colocado em mãos para realizar no seu reino aqui nessa terra, independente se eu estou integral na obra ou não, você está trabalhando, está estudando, Deus quer usar você. Eu gostaria de orar por você e vamos todos juntos, numa só fé. Há pessoas aí nos assistindo, graças a Deus. Mande essa mensagem para ela. Mande essa mensagem. Para que ela tenha pelo menos um prazer de estar vivendo um pouco mais. De estar vivendo aqui neste mundo. É um mundo caído, porém nós temos um Deus que venceu todas as coisas. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado a Deus por cada vida que está conosco neste momento e quem sabe aqueles que irão nos assistir, ó Pai. Ó Deus, derrame sobre nós a Tua graça. Derrame sobre nós o Teu poder, ó Pai. Que tenhamos, ó Deus, em Ti um sentimento, ó Deus, de vitória. Um sentimento, ó Deus, de que aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário foi para o nosso bem, ó Pai, para uma vida eterna e uma vida de abundância. Nos dê, ó Deus, meios, ó Pai, para que possamos vencer e viver, ó Pai, uma vida digna aqui nessa terra. Ó Deus, que caia por terra todo o sentimento de solidão. Ó Deus, mesmo que muitas vezes nós estamos em meio pessoas, ó Pai, e esse sentimento procura, ó Deus, nos assolar, que caia por terra em nome de Jesus. Ó Pai, que pessoas, ó Deus, nessa hora, sinta-se abraçado pelo Senhor. Sinta-se, ó Deus, o conforto vindo diretamente dos céus para o seu coração. Ó Pai, não deixe, ó Deus, que teus filhos estejam caindo, ó Deus, por esse motivo também, ó Pai. Esteja animando pessoas. Esteja, ó Deus, consolando vidas, ó Pai. Quem sabe, ó Deus, pessoas perderam outras, seus entes queridos, seus amigos. Mas que o Senhor possa, ó Deus, estar preenchendo este vazio que está no coração. Ó Deus, pessoas que têm perdido, ó Pai, muitas coisas aqui nessa terra. Não somente pessoas, mas muitas outras coisas. Ó Deus, tenha misericórdia. E que o Senhor possa, ó Deus, nos trazer novamente, ó Pai, uma alegria de viver. Uma alegria pautada nas Escrituras. Que possamos estar sempre crescendo no Senhor. Desperte em nós, ó Pai, um desejo de Te servir, de Te seguir, ó Deus, de ser discípulos do Senhor. E alcance vidas nessa hora, ó Pai. Adentre lares, ó Deus, neste momento, que estão passando por dificuldades, ó Deus, seja na área financeira, seja na área física. Ó Deus, o Senhor possa estar curando vidas em nome de Jesus. Ó Pai, não deixe, ó Deus, que esse sentimento, ó Pai, venha rondar corações. E nós pedimos a Ti, ó Deus, entre com Tua providência. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado e também encarecidamente se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas. É em prol do reino de Deus. É para que o reino, para que o nome do nosso Deus seja glorificado, seja honrado. Não, pastor, não, de forma alguma. Que o nome de Jesus
seja exaltado. Que o nome do nosso Deus seja exaltado e que você seja completamente usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Nossos cultos aos domingos, às 9 da manhã, às 19 horas, Avenida Ibirapuera, 733, Jardim Planalto, Igreja Batista Esperança de Araçatuba. Bom, Deus abençoe, fique na paz do nosso Deus e até domingo, em nome de Jesus.